governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte. Uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder, ou o que nós estamos fazendo? Vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para as pessoas. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara. Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem. Nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, tipo, fazer assim, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarquia, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita. Eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Eu posso... Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula. Hoje, a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória no régua. Cara, não existe. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra... Te põe pra pensar na resposta. Eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes é uma pergunta que pode até parecer sem sentido num primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem. Porque se ele falou uma coisa muito sem noção, que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola tá sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia tem todo... Eu tô desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Não é. Democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas o Brasil faz pouca consulta popular. Acho que a democracia direta pra tudo é difícil. E quando faz, às vezes não respeita, né? Teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio assim. Não, teve um plebiscito. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, teve o estatuto, teve o Estatuto do Desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho que sim também. Principalmente o parlamentarismo, que basicamente o que já acontece, só que de forma
bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não... O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe de governo. Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras e falou, bicho, melhor não. Deixa comigo aqui que eu resolvo. Tu voltou